Ok, meus amigos, já voltamos para complementar a nossa aula de hoje. É ensino médio, é terceira série, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, tá? E nós estamos nas transformações químicas envolvendo ácidos e bases. E a data de hoje, 17 de agosto de 2022. Então já estamos no dia 17 de agosto de 2022, tudo bem? Vamos continuar falando de ácidos. Nós estávamos falando sobre ácidos. Então nós vamos complementar aqui a última classificação, que é quanto, pessoal, quanto ao grau de hidratação. Como é que é esse grau de hidratação? Basta que você aprenda essa dica que é na educação, ó. Eles vão utilizar esses prefixos orto, meta e piro. Orto, meta e piro. Então, para responder a questão, ó, se ele te der um ácido orto, você vai tirar uma molécula de água para encontrar o meta. Então, orto menos água vai dar meta. Se eu tenho um ácido orto e multiplico ele por 2 e tiro uma molécula de água, eu vou encontrar o ácido piro. Tá? Se você aprender essa dica, você resolve qualquer questão desta classificação. Como assim, professor? Não entendi. Eu vou só colocar um exemplo, depois eu volto para cá. Ó. Olha aí, pessoal. Olha, vou fazer assim. Ó. Aqui é o ácido H3PO4, que é o ácido ortofosfórico. Se eu tirar uma molécula de água, tá? Pode fazer aí, vai ficar o quê? Ó? HPO3. Ó. 3 hidrogênio menos 2 vai dar 1. 4 oxigênio menos 1 vai dar 3. Então, HPO3 é o ácido metafosfórico. Então, mais uma vez aqui eu vou colocar para vocês. Ó. Se você tem um ácido orto e tira uma molécula de água, você vai encontrar o ácido meta. Ele vai te dizer na questão quem é o ácido orto. No caso aqui eu coloquei. Ó. Aqui você tem o H3PO4, que é o ácido ortofosfórico. Se você tem um ácido ortofosfórico e tira uma molécula de água, você vai encontrar o metafosfórico. Metafosfórico. Perfeito? Então, orto menos água vai dar meta. Ó, aqui, ó. Olha que ele está entregando aqui, H3PO4, é o ácido ortofosfórico. Aí ele pegou o ortofosfórico e subtraiu uma molécula de água. Orto menos água vai dar meta. Não esqueça essa dica. Eu vou voltar a dica aqui para você copiar. Então, vamos já fazer o exemplo desse outro aqui. Ó. Vamos já fazer o exemplo aqui desse outro, né? Do orto para encontrar o piro. Mas primeiro está aqui. Ó. Se eu tenho um ácido orto e tiro uma molécula de água, você vai encontrar o ácido meta. 2 vezes orto menos água, você vai encontrar o ácido piro. Perfeito? Então anote essa dica aí que nós vamos fazer o outro exemplo, tá bom? Colocar 1 minutinho aí, por favor. Ok, meus amigos? Vamos então. Ó. Então você tem o ácido orto menos água vai dar meta. Vamos colocar o exemplo aqui, ó, que eu fiz agora há pouco. Ó. Olha só, olha como é que está o exemplo aqui, pessoal. Vamos lá. Ó. Ele me deu o ácido ortofosfórico, certo? E eu quero meta. Então, mais uma vez aqui, ó. Orto menos água vai dar meta. Então, eu peguei o ácido orto,
H3PO4 menos H2O. 3 hidrogênio menos 2 vai dar 1. Ó. O fósforo ficou o mesmo fósforo, aí oxigênio 4 menos 1 vai dar 3. Então HPO3, por exemplo, vai ser o ácido metafosfórico. Tá? E eu queria que vocês anotassem esse exemplo. Tá? Você pode anotar só esse exemplo aqui, ó, tá? Para encontrar o orto, para encontrar o meta. Certo? Como é que a gente faz? Orto menos água, você vai encontrar o meta. Esse HPO3 é o ácido metafosfórico. Perfeito? Então vamos colocar também um minutinho aí para você fazer as anotações. Ok, meus amigos, vamos lá então. Vamos prosseguir. Agora nós vamos fazer o seguinte, olha só. Agora eu tenho o ácido orto e quero o ácido, ó, vamos colocar bem aqui, ó. Toda vez que você tiver o orto, vamos colocar aqui, né, ó. O orto, 2 vezes o orto. Você multiplica o orto por 2 e tira uma molécula de água, você vai encontrar o ácido piro. Vamos fazer um exemplo? Tá aqui, ó. Vamos lá então, ó. Eu tenho o ácido orto, ó. Eu estou multiplicando ele por 2. Então vai ficar 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 fósforo dá 2 e 2 vezes 4 oxigênio dá 8. Então eu encontrei H6P2O8. Aí eu tiro uma molécula de água, ó. Menos H2O. O que é que eu vou encontrar, pessoal? 6 menos 2 vai dar 4, ó. Certo? 2, P2, aí 8 menos 1 dá 7. Portanto, o H4P2O7 é o ácido pirofosfórico. Então, se você tem um ácido orto e multiplique ele por 2 e tira uma molécula de água, você está encontrando aí o ácido pirofosfórico. Perfeito? Bom, esses são os critérios de classificação. O que nós vamos fazer a partir de agora é a nomenclatura. Vamos já mostrar direitinho para vocês. Mas eu quero, assim como eu coloquei 1 minuto lá para o meta, vamos colocar 1 minuto para o piro. Basta copiar isso aqui, ó. Tá? Essa é a passagem importante, ó. É o exemplo. 2 vezes orto menos água vai dar piro. Vamos colocar 1 minutinho aí, por favor.
Meus amigos, vamos voltar então, tá? Vamos aqui para cá, olha só. Olha as propriedades dos ácidos. Vamos saber qual é o sabor de um ácido, pessoal. O sabor de um ácido, o sabor azedo, não é verdade? Presente, por exemplo, na laranja, no limão, o ácido cítrico, o vinagre, que é o ácido acético. Então, sabor azedo. Lógico que você não vai ficar provando o ácido, uma substância para saber se é ácido. Você pode provar esses ácidos fracos aí, né? Então, tem outras maneiras de saber se é ácido ou não a substância. Ó. Existem outras características que permitem a identificação de forma segura, né? Olha, por exemplo, você pode testar a condutibilidade elétrica, porque os ácidos conduzem corrente elétrica. Eles reagem com metais produzindo hidrogênio, é outra possibilidade, mas a mais comum mesmo é o pH. Então, a gente vai já mostrar os indicadores na próxima aula, mas se o pH de uma solução for inferior a 7, ele é ácido. A gente sabe, menor que 7 é ácido, igual a 7 é neutro e maior que 7 é básico. E normalmente são líquidos a temperatura ambiente. Então são 4 maneiras, mas essa terceira é a mais forte, né? Para saber se é um ácido. Porque, quando tudo bem, na laranja, o limão não vai te afetar tanto, né? O vinagre também não, mas, por exemplo, você não vai sair provando um ácido clorídrico, um ácido nítrico, pelo amor de Deus. Tá? Então você tem que fazer os testes. Para saber se é ácido, o pH vai dar menor que 7. Menor que 7. Então, lembrando sempre que o sabor de um ácido tem sabor azedo. Perfeito? Vamos colocar 1 minutinho para você fazer um print. Pessoal, continuando aqui na propriedade dos ácidos, eu coloquei aqui também ó, a nomenclatura. Olha como é fácil. Ó. Para os hidrácidos, o que são mesmo hidrácidos? São ácidos que não possuem oxigênio. Então você vai colocar ácido, o elemento formador e a terminação hídrico. Todo hidrácido vai terminar em hídrico. Terminação hídrico. Vamos lá então, pessoal? Olha. Aqui, por exemplo, HCl, ó. Tá? Ácido, o elemento formador é o cloro, não é? Então, ácido clorídrico, certo? O próximo, ácido bromídrico, O outro, ácido sulfídrico, porque vem do sulfeto, né? Sulfídrico, certo? E o outro, ácido HCN, vai ser o ácido cianídrico, porque vem do cianeto, tá? Então, todo hidrácido vai terminar em hídrico. Então, você tem aí, ó, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido sulfídrico e ácido cianídrico. Todo hidrácido termina em hídrico, não esqueça disso. Professor, e os oxiácidos? Se acalme aí que eu vou já mostrar para vocês. Ao mostrar as nomenclaturas, nós vamos mostrar também alguns ácidos do cotidiano, tá bom? Vamos saber algumas aplicações dos ácidos, depois a gente vai começar as bases, mas tá aí. Todo hidrácidos, que são os ácidos que não possuem oxigênio, a terminação vai ser hídrico, certo? Como é que é então? Ácido clorídrico, ácido bromídrico, sulfídrico, porque vem do sulfeto, o CN é cianeto, então vai ficar cianídrico. Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos colocar, portanto, aí, por favor, vamos colocar 2 minutinhos aí para essa nomenclatura que é importante. 2 minutinhos.
Ok, pessoal, então tá aí. Para os hidrácidos, você tem aí ácido clorídrico, ácido bromídrico, sulfídrico e cianídrico. Para os oxiácidos, só a dica que na educação aí, pessoal, olha. Todo ânion terminado em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. É uma dica que na educação, vamos já mostrar para vocês. E todo ânion terminado em ato, você muda para o ácido com a terminação ico. Tá? Olha aí, ó. Olha como vai ficar legal aqui, ó. Por exemplo, pessoal, olha, HNO2, certo? Você faz H mais NO2 menos. NO2 menos é chamado de nitrito. Se termina em ito, mude para o ácido com a terminação oso. Então vai ser nitroso. HNO3, ó, se você fazendo a ionização dele, vai ficar H mais NO3 menos. NO3 menos é o nitrato. Se termina em ato, mude para o ácido com a terminação ico. Então vai ficar ácido nítrico. Para você não mais errar, tem uma dica que é na educação. Olha só. Você basta aprender isso aqui, ó. Mosquito teimoso no bico do pato. Ó. Mosquito teimoso no bico do pato. Todo ânion que terminar em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. E todo ânion que terminar em ato, mude para o ácido com a terminação ico. Eu coloquei até o mosquito e o pato ali, ó. Mosquito teimoso no bico do pato, para não errar. Se é ito, muda para oso. Se é ato, muda para ico. Tudo bem? É uma dica muito legal, né? Uma dica até lúdica aí para você entender o passo a passo da nomenclatura dos oxiácidos. Tudo bem? Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, pessoal, então tá aí uma dica bem legal para você entender. E aqui eu coloquei alguns ácidos no cotidiano, ó, tá? Olha só, por exemplo, o ácido acético é o ácido encontrado aonde? No vinagre. O ácido acético, o nome oficial seria ácido etanóico. Ácido acético. O ácido cítrico é encontrado em frutas cítricas, como a laranja, o limão, certo? O ácido fosfórico é o ácido refrigerante, pessoal, H3PO4. Ó. Ácido carbônico, em bebidas gaseificadas, né? Como água mineral com gás, por exemplo. Ácido clorídrico, ele é presente no suco gástrico, certo? Usado como limpeza também, na limpeza. Só que ele é mais conhecido comercialmente como ácido muriático, o HCl. Então, o ácido clorídrico, né, é o HCl, tudo bem, pessoal? E o ácido sulfúrico, professor, como é o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico é o H2SO4. Ó. Então, o ácido sulfúrico presente na chuva ácida, certo? E usado como eletrólito em bateria de automóvel, tá bom? Então, tá aí os principais ácidos. Tem mais? Tem, eu coloquei mais aqui, ó. Depois eu volto lá, tá bom? O ácido ascórbico é o ácido, pessoal, presente na vitamina C. Ácido acetil salicílico, todo mundo já tomou esse remédio, o AS, que é aspirina. Tá? É um ácido.
O ácido lático é o ácido presente no leite. O leite tem pH ácido. O ácido cianídrico, presente na câmara de gás, né? É usado aí, por exemplo, na câmara de gás, a pena de morte. É um ácido muito poderoso, viu? Fortíssimo. O ácido fórmico é o ácido presente nas formigas. E o ácido fluorídrico, que é o HF, ó, tem a propriedade de corroer o vidro. Por exemplo, essas marcações em vidros, esses números que colocam em vidros, isso é com ácido fluorídrico. Está usado para gravações em vidros, tudo bem? Deixa eu voltar aqui, depois nós vamos começar as bases. Então vamos colocar um minutinho para você fazer um print desses ácidos presentes no cotidiano. E aí, pessoal, então tá aí os ácidos no cotidiano. Vamos colocar mais ácidos no cotidiano, tá aqui, tá? Você tem o ácido ascórbico, o ácido acetil salicílico, o ácido lático, o ácido cianídrico, o ácido fórmico, que é o ácido presente nas formigas, e o ácido fluorídrico, que tem a propriedade de corroer o vidro, né, para fazer gravações em vidro, tá? Então, já que eu coloquei lá os outros, são os mais importantes ácidos do cotidiano, né, no cotidiano. Tá? Vamos colocar também aí, a título de informação, a título até de curiosidade, para saber o que é que acontece no dia a dia com alguns ácidos e as suas aplicações, né? Aplicações, tá bom? Depois daí, desse ácido, nós vamos começar as bases. E depois nós vamos fazer questões. As bases são menores, o ácido é maior do que as bases, né? As bases são bem menos mesmo. Tá? Aí nós vamos continuar e terminar as bases para fazer questões, tá bom? Vamos colocar um minutinho na tela aí também, por favor. Ok, pessoal, vamos lá então. Agora nós vamos trabalhar, continuação da aula, agora as funções inorgânicas, nós estudamos os ácidos, pois agora nós vamos estudar as bases ou hidróxidos, né? Tem várias bases no nosso cotidiano, né? A soda cáustica, hidróxido de amônia, cal hidratada, tá? A soda cáustica, muito importante e perigosa, né? Perigosa. Então vamos fazer essas dicas aqui sobre bases. Vamos ver primeiro o conceito, né? O conceito de arrênios, tá? Bases ou hidróxido, o que vem a ser então? Olha só, aqui você tem o seguinte, pessoal, base ou hidróxido, né? Segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa sofre
Dissociação. Dissociar é separar os íons, libertando como ânion apenas o íon hidroxila, né? Então, se o radical funcional das bases é um ácido, dos ácidos é o H+, o radical funcional das bases é o H-. Observe aí, ó. Toda base tem hidroxila, pessoal. Vamos colocar aqui para vocês, ó. Toda base tem hidroxila. Tem hidroxila. Então, até 4 hidroxila. Então, em solução aquosa, ocorre dissociação, ó. Se só tem uma hidroxila, libera uma hidroxila. Se tiver 2 hidroxilas, libera 2. Libera 3 e libera 4 hidroxilas. Então, dissociar é separar os íons, tá? Então, por isso que base, pessoal, são compostos iônicos e conduzem corrente elétrica. Tá? As bases ou hidróxidos, pelo conceito de Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa libera exclusivamente o ânion hidroxila. Tá? Se o ácido libera H+, a base libera o H-. O radical funcional das bases é o OH-. Tá? Como esse conceito é a introdução, queria que você também fizesse um print aí do conceito de Arrhenius para a base. Depois nós vamos ver classificação, que é bem fácil, e a nomenclatura, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aí 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos? Então vamos dar continuidade aqui às bases ou hidróxido. Classificação das bases. Olha como é fácil, pessoal. Olha. Quanto ao número de hidroxila, monobase, tá? São bases em que apresenta uma hidroxila. Ó, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês, né? São bases que apresentam uma hidroxila. Apresenta uma hidroxila. Não tem exceção. Apresenta uma hidroxila. Tá aí, ó. Pode observar que aqui só tem uma hidroxila, ó, tá? Aqui só tem uma e aqui uma. Então, toda base que em solução aquosa libera uma hidroxila, ela é chamada de monobase, certo? Toda base que apresentar uma hidroxila, precisa nem fazer a reação. Basta olhar aqui, ó. Se apresentou só uma hidroxila, vai ser monobase. Certo? Simples assim. Mono significa dizer um. Base, uma hidroxila. Porque a gente vai ter monobase, vamos ter dibase, tribase e tetrabase. Não existe exceção, tá? Então é só contar o número de hidroxilas. Com relação ao número de hidroxila, nós vamos ter aí, tá?
monobase apresenta apenas uma única hidroxila, tá bom? Vamos colocar então, por favor, vamos colocar um minutinho aí para o pessoal fazer um print. Ok, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Ó. Então é aqui, você tem duas hidroxilas, ó. Ó, de base, na dissociação liberta duas hidroxilas, ó. Não precisa nem fazer a dissociação, tá aqui, ó. Duas hidroxilas, ó. Então liberou na dissociação duas hidroxilas, é uma de base. Tribase, ó, tá aqui, 3 hidroxilas, pessoal. Tá? É só contar as hidroxilas. Se tiver só uma hidroxila, é monobase. 2 vai ser de base, 3 vai ser tribase. São até 4, viu? Então você tem aí, ó. Tá? E vamos fazer logo a outra aqui, ó. A tetrabase, ó. Tetrabase, ó, na dissociação liberta 4 hidroxilas. Tá aqui, ó. 4 hidroxilas, 4 hidroxilas. Tá? A base que tiver 4 hidroxilas é chamado de tetrabase. Então eu vou voltar aqui. Não tem exceção, tá? Monobase apresenta uma hidroxila, de base apresenta 2 hidroxilas, tribase apresenta 3 hidroxilas e tetrabase apresenta 4 hidroxilas, tá? Não existe exceção. Depois nós vamos ver a classificação de força e solubilidade. Só tem 3 critérios de classificação as bases, pessoal. Perfeito? Vamos fazer a força e a solubilidade. E depois nós vamos fazer questões. Vamos colocar então um minutinho aí, por favor. Classificação, né? Monobase, uma hidroxila. De base 2, tribase 3 e tetrabase, está aqui, ó. Tetrabase apresentam 4 hidroxilas, ou seja, na dissociação libera 4 hidroxilas. Só tem até 4, pessoal. Então não tem exceção essa classificação. Uma hidroxila, monobase. 2 hidroxilas de base. 3 tribase e 4 tetrabase. Simples assim. O conceito está no próprio nome, não é verdade? Mas a classificação mais importante é aqui, tá? Nós temos aí, pessoal, deixa eu explicar direitinho, essa aqui é importante, a força e a solubilidade das bases. Primeiro, a solubilidade em água. Nós podemos ter bases solúveis,
bases pouco solúveis e praticamente insolúvel. Bases solúveis são bases de elementos ligados a metal alcalino e o hidróxido de amônio. Pessoal, vou colocar aqui para vocês, ó. Metal alcalino é família 1A, certo? E o hidróxido de amônio é essa base aqui, ó, NH4, ela vai ser muito importante que ela vai ter uma exceção. NH4OH, tá? É chamado de hidróxido de amônio. Então, quais são as bases solúveis? Bases de elementos da família 1A, como lítio, sódio, potássio, rubídio, né? Olha aqui, ó. O sódio, potássio, lítio. Olha o hidróxido de amônio aqui, pessoal, NH4OH, ó. Pouco solúvel, base de elementos da família 2A, alcalino terroso, ó, tá? Com exceção, aqui tem uma exceção grave, né? Com exceção, pessoal, do berílio e do magnésio, tá? O hidróxido de cálcio, ó, cálcio, o bário, tudo são bases pouco solúveis, mas o berílio e o magnésio já são praticamente insolúveis. Praticamente insolúveis, são as exceções. Apesar de ser família 2A, ele não é pouco solúvel, já é insolúvel. E insolúveis são as demais bases. Que demais bases? De elementos que não pertencem nem a elemento da família 1A nem 2A. Por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar para vocês aqui insolúveis, ó, o zinco. O hidróxido de zinco, ó, é uma base insolúvel, porque o zinco não pertence nem à família 1A nem 2A. Então, se não é 1A e 2A, é porque ela vai ser insolúvel, certo? Então, bases solúveis, bases pouco solúveis e insolúveis. Perfeito? Vamos colocar, então, um minutinho aí para você fazer um print aí, que é muita coisa para copiar, mas não dá tempo, né? Você tem que fazer um print e está também na plataforma. Vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, então está, ó. Bases solúveis, bases de elementos da família 1A e o hidróxido de amônio. Pouco solúvel, 2A, com exceção do berílio e magnésio. E insolúveis as demais. E a força, não tem negócio de base moderada não, pessoal. Ou a base é forte ou ela é fraca, certo? Então, o que são bases fortes? Bases fortes são bases de elementos da família 1A e 2A, ó. Elementos da família 1A e 2A são consideradas bases fortes, como sódio, potássio, lítio, cálcio, estronço e bário. Bases de elementos da família 1A e 2A. Todas as demais bases são fracas, aliás, né? Tirando os elementos da família 1A e 2A, todos os outros são fracos, certo? Como a prata, o próprio hidróxido de amônio é uma base fraca, ó. É a única base que é fraca e é solúvel, pessoal, porque a tendência das bases fracas é serem insolúveis, certo? A única base, por isso que ela tem uma exceção aqui. Olha só a exceção da dica importante aí, ó. O hidróxido de amônio, 3 exceções, ó. Todas as bases, a hidroxila está ligado ao metal. Mas o hidróxido de amônio é a única base não metálica, é a única base que é fraca e vai ser solúvel. Então, dica importantíssima, o hidróxido de amônio é a única base que é não metálica, é a única base que é fraca e é solúvel, tá bom? Mas aqui é importante que você saiba essa classificação da força.
Normalmente ele pede força e solubilidade. Então tá aí. Bases fortes são bases de elementos da família 1A e 2A. E as fracas são os outros elementos, pessoal, incluindo o hidróxido de amônio, que é a única base fraca e solúvel. A única base fraca e solúvel. Pois muito bem, pessoal. Está faltando, vou já colocar a dica de novo. Depois dessa dica, nós vamos ver a nomenclatura. Aí nós vamos ver questões, tá? Então você tem aí. Qual é a dica, pessoal? A dica é essa aqui, ó. É uma dica importantíssima, inclusive para o Enem. O hidróxido de amônio é a única base não metálica, é também a única base, certo? Que é fraca e solúvel, certo? Fraca e solúvel, a única. Todas as outras bases que são fracas, a tendência é serem insolúveis, mas o hidróxido de amônio não. Então você tem que aprender essa exceção, é a única exceção das bases, certo? Bom, nós estamos chegando ao final de mais uma aula e nós vamos aí deixar as questões para a gente fazer. Vamos fazer as questões também junto com vocês. Nós vamos concluir as bases e fazer as questões, tudo bem? Vamos fazer uma transição rápida aí também para a gente voltar com as questões, ok? Forte abraço.